Gabigol, só que dessa vez com a camisa do Flamengo. Então, assim, nós entendemos que na disputa, e nós temos uma responsabilidade muito grande, carregamos essa responsabilidade, como o Mister disse, e é natural, né? A equipe realmente tem crescido muito, conquistado, será cobrado por isso, e os adversários muitas vezes aproveitarão oportunidades para fazer esse tipo de brincadeira, no caso, que realmente não nos incomoda. O futebol é jogado dentro de campo. E a nossa concentração e o nosso objetivo não muda consoante as atitudes e as brincadeiras que nossos adversários fazem. Nós temos uma mentalidade que é vencer, que é estar concentrado, focado e objetivo, e o futebol passa por resultado. Tudo que acontece além disso não influencia, né? E hoje o Flamengo, sendo uma equipe vitoriosa e campeã, tem que saber se comportar nesse tipo de situação. Portanto, não tenho, e nós lá não temos nenhum tipo de rancor em relação a esse tipo de atitude. Olha, sobre a brincadeira, como o Diego falou, ficou no passado, foi um momento ali do pós-jogo ali, na euforia. Claro que ali é feita uma brincadeira, mas não é uma coisa para ofender os nossos companheiros de trabalho, ofender o Flamengo, que é tão grande, né? Como o Diego falou, o Léo acabou de chegar e o Gabigol já brincou, já colocou a camisa do Flamengo para fazer o símbolo. É uma brincadeira que existe no futebol, né? O futebol está um pouco chato, né? A gente pode ver aí que está quase proibido fazer drible no adversário, né? Toma cartão amarelo e tudo mais, como aconteceu com o Neymar. Então acho que você brincando, né? Aconteceu do Flamengo também ganhar da gente na arena, foram lá perto da nossa torcida, brincaram também. Isso faz parte, mas o nosso foco não é nessa questão de brincar, e sim com muita seriedade enfrentar esse jogo, né? Esse campeonato, né? Com muita clareza e objetivo para ganhar, né? Respeitando sim o Flamengo, mas sabendo que podemos chegar, né? Como chegamos, onde muitos não acreditavam no Atlético Paranaense, hoje é uma das principais equipes aí do futebol. Então é com muita humildade também que a gente vai para esse jogo. Bom dia, Everton Souza, Fox Sports. Queria perguntar para o Mister e também para o Dorival sobre esse início de temporada. Muitos clubes reclamam da falta de pré-temporada e dessa vez é mais um jogo que entra no calendário que já é tão inchado do futebol brasileiro. Talvez essa iniciativa que vocês dois elogiaram também sirva como um primeiro passo para se rever essa questão de uma pré-temporada adequada para o futebol brasileiro? Bom, posso ser eu primeiro a responder. Eu penso que esta competição, estando como nova na calendarização do futebol brasileiro, não serve desculpa para ninguém. É um troféu que se disputa só num jogo e, portanto, só num jogo não acrescenta muito mais nada à dificuldade se houver na calendarização do futebol brasileiro. Eu não tenho a mesma opinião que a calendarização do futebol brasileiro é muito extensa. É extensa em termos, pode ser extensa em termos de jogos, mas tem outras questões culturais que eu ainda ontem falei nisso, e nós como treinadores temos que saber gerir e adequar a sua equipa para as competições que estão em curso, sabendo que umas são com mais responsabilidade que outras, e é dentro deste perfil que os meus jogadores e que a direção do Flamengo encaixamos as nossas ideias dentro da calendarização do futebol brasileiro. Olha, eu acho que se essa fosse a primeira partida do ano, a abertura do nosso calendário, seria mais do que oportuno. Nos daria tempo necessário para que pudéssemos preparar, e são eles quem mais sofrem com o nosso longo calendário. Nos daria tempo para que preparássemos as nossas equipes para uma primeira partida. É natural que o Flamengo teve em razão das conquistas que alcançou,
teve um calendário um pouco mais apertado, porque acabou finalizando o ano anterior quase próximo ao Natal, e isso por merecimento, e é prazeroso você poder chegar a lutar pela conquista de uma competição tão importante quanto o campeonato mundial, que ficaram muito próximos. E, em razão disso, alteraram um pouco o seu calendário no retorno, porém, para a grande maioria das equipes, seria o tempo necessário para que pudéssemos colocar todos os nossos atletas em condições de poderem suportarem o ano de competições e jogos. Então, o que eu vejo é que foi uma atitude muito positiva da CBF, fazendo com que esse jogo sintetizasse a abertura de um ano, naturalmente que já com os campeonatos regionais em andamento, porém satisfatório para qualquer profissional, para qualquer equipe poder estar participando de uma partida como essa. Quisera todas as situações apresentadas fossem com esse contexto de você poder iniciar ou abrir um ano de atividades já com a conquista de uma grande competição como essa, sintetizar em apenas uma partida, mas uma partida que vale muito para os dois clubes, do qual os dois têm uma responsabilidade grande em busca de conquistas, até porque o Atlético também vem se preparando há muitos anos para poder vivenciar um momento como o Flamengo vivenciou ao longo de 2019, e eu não tenho dúvidas que esses últimos 2, 3 anos mostraram a força dessa equipe que, num primeiro momento, não se acreditavam muito, mas passaram a conhecer um pouco mais o valor e o trabalho desenvolvido dentro do Atlético a partir do instante que algumas conquistas aconteceram. E já é um trabalho de longo prazo que vem começando a gerar resultados, assim como o Flamengo também buscou, desde uma mudança que teve de 2011 para 2012, uma reformulação completa e uma preparação muito boa para que pudesse conquistar como conquistou ao longo de 2019. Aqui no fundo, Monique Danello, do Esporte Interativo. Uma pergunta para o Jorge Jesus e também para o Dorival. Para o Mister, logo que você chegou, depois daquela intertemporada, seu primeiro desafio com o Flamengo já foi um mata-mata contra o Atlético. Queria que você falasse o que mudou, além das conquistas dos títulos, nesse período, para esse Flamengo que vai enfrentar o Atlético também como principal compromisso desse início de temporada. E para o Dorival, naquela época, o Jorge Jesus estava chegando num Flamengo, enfrentando um adversário que tinha um técnico, que era o Thiago, que já vinha de um trabalho de muito tempo. Agora você está começando um trabalho, vai enfrentar um time do Jorge que já tem 7 meses de trabalho. Você acha que tem alguma desvantagem para você nesse sentido? Bom, pondo a questão e a sua pergunta como colocou a nós dois, o Mister, o meu colega, agora está um bocadinho em desvantagem. Também chegou e está a conhecer, e eu quando tivemos esse mata-mata também estava a chegar. Hoje conheço muito melhor, como é óbvio, e os jogadores conhecem muito melhor a nossa forma de trabalho. Tivemos sensivelmente 2 semanas quando disputámos essa decisão. Não serve desculpa o facto de termos só 2 semanas de trabalho e termos disputado 2 jogos que permitia nós estarmos na final da Supercopa. Mas também acrescentar que eu tive a oportunidade depois de fazermos mais jogos contra o Atlético Paranaense e nunca disse, mas vou dizer hoje, de todos os jogos que nós jogámos, tirando, como é óbvio, o Liverpool e a final da Libertadores, foi a equipa no campeonato nacional do Brasil com mais dificuldades nos criou e que eu senti uma equipa muito forte, e por isso não foi só o facto de ter 2 semanas de trabalho, é porque a equipa do Atlético Paranaense era uma equipa muito forte, com muita qualidade coletivamente e individualmente, e que foi melhor
nas grandes penalidades. E, portanto, agora temos um jogo, não é? Mais uma final, esta é uma decisão também, para podermos defrontar um grande adversário que foi na meia-final que nós disputamos. Olha, eu acho que eu espelho as palavras do Mister em relação ao momento que ele havia chego ao Flamengo e o mesmo acontecendo agora com o Atlético. É natural que o Atlético tenha perdido alguns jogadores que foram muito importantes, né, ao longo desses últimos anos e que fariam com que a estrutura de equipe fosse ainda mais forte se os tivéssemos. Não acontecendo, eu acho que eu não posso ficar lamentando, eu tenho que buscar uma nova condição, uma nova situação, e é esse o trabalho que nós estamos tentando desenvolver. Temos lá um grupo de garotos que também, principalmente com alguns jogadores mais vividos, mais experientes, nos dão e nos mostram uma capacidade de recuperação e de reinvenção muito rápidas. E eu espero que isso aconteça, que mesmo reconhecendo que o tempo de trabalho ele é fundamental para que você desenvolva, você corrija e que depois, num segundo momento, você consiga o alcance de resultados, ainda assim eu terei aí 30 e poucos dias de trabalho, mas com a expectativa de que eu consiga acelerar um pouco esse processo e de repente tenhamos aí uma equipe competitiva, forte e que enfrente essa grande equipe do Flamengo à altura daquilo que representa essa partida e essa possível conquista. Emerson Santos, aqui Flá TV ao vivo, pergunta para os técnicos, Mister, e também para o técnico Dorival Júnior, começando com o Mister. Essa é o 8º dia de preparação do Flamengo e ontem, já na primeira semana, a primeira partida. Em fevereiro, o Flamengo pode disputar 3 taças. Dia 16 tem a final da Supercopa contra o Atlético. Chegando na final da Taça Guanabara, seria a segunda final. E no dia 26 tem a Recopa. Queria saber do Mister como é que faz para preparar essa equipe, tanto mentalmente como também fisicamente. E para o técnico Dorival Júnior, o Atlético está mais preparado por ter essa preparação já no início de janeiro e o Flamengo que começou na última semana. Bom, a sua pergunta enquadra-se dentro daquilo que eu há bocadinho acabei de dizer, ou seja, nós enquadramos a nossa forma de trabalhar em função da calendarização das competições do Brasil, com mais ou menos tempo. Estamos preparados para os desafios e, como disse ontem, foi o primeiro jogo oficial que fizemos com 8 dias de trabalho. Isso para nós não é problema. O nosso problema maior será sempre o adversário, porque o tempo que temos de trabalho nós achamos que temos capacidade para disputar essas competições todas. E, portanto, como o nosso pensamento, como é o refrão da cantiga do Flamengo, vencer, 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 é essa a nossa ideia sempre, vencer, vencer, vencer. Olha, eu acho que se fosse há um tempo atrás, onde 30 dias eram respeitados, né, e os atletas usufruíam da melhor forma, eu até concordaria. Eu acho que hoje, a grande maioria dos atletas, depois de 10 dias, 12 dias, acabam já iniciando o seu período próprio de pré-temporada e acaba contribuindo para que no retorno, na volta, todos estejam em condições bem melhores do que anteriormente se apresentavam. Eu acho que a equipe do Flamengo é natural que tenha um ponto altamente positivo, que é justamente o conjunto adquirido e inclusive reforçada de vários profissionais que foram contratados aí no início de ano, e isso, queira ou não, faz uma diferença muito grande. O futebol não é só o lado físico, você tem que aliá-lo à parte técnica e tática, e eu acho que nesse sentido é natural que nós reconheçamos que o Flamengo leve uma grande vantagem, mas é uma decisão e nós temos as nossas responsabilidades divididas com a equipe do Flamengo. Então, nós não fugimos a essa situação e volto a dizer, temos aí um grupo de garotos, mas é um grupo altamente competitivo e que
com certeza estará à altura de poder enfrentar uma grande equipe como o Flamengo. Bom dia a todos, Plácido BS do Esporte do Grupo Globo. Pergunta para o Diego e para o Wellington sobre a questão do jogo único, como é que vocês veem essa disputa em uma só partida. Provavelmente um jogo muito mais intenso, o Flamengo teve essa experiência na final da Libertadores ano passado, e o jogo vai ser disputado às 11 da manhã, em pleno verão brasileiro. Brasília provavelmente vai estar muito calor. Como é que vocês observam essa disputa e pensando também nessa questão da intensidade, um jogo que vale troféu? Vai ser um grande jogo, né? Como você disse, um horário diferente, né? Estamos acostumados a jogar um pouco mais tarde. Vai estar muito calor, mas a gente não pode colocar desculpa nisso, né? Porque é um grande jogo, valendo um campeonato, né? Contra uma grande equipe do futebol brasileiro. Então, nós temos que nos preparar. Sabemos que, né, já tem que se preparar a questão de café, questão, né, para repor energia, todas essas questões, né, que o Atlético já está fazendo para que a gente possa chegar melhor preparado para o jogo. Eu particularmente sou muito a favor da final única. Acredito que a final já diz tudo, né? É um momento que tem que ser decidido ali, e é aquela equipe que se comportar melhor, por isso que tudo pode acontecer numa final, porque realmente depende muito de como a equipe reage naquele momento, tecnicamente, emocionalmente também. Então, eu sou a favor, né? Um ambiente único, um momento único que deve ser finalizado ali com um campeão. Em relação ao horário, realmente dificulta, como o Mister disse também, nós não sabemos, deve ter uma explicação para isso, mas dificulta, né? Nós vamos iniciar o segundo tempo aí meio-dia, a temperatura deve estar realmente muito alta, mas não, jamais será uma desculpa. Nós já estamos nos nossos treinamentos aí debaixo de um calor muito forte, e isso nós temos totais aí condições de superar, e é o que nós vamos procurar fazer. Bom dia, Diego. Bom dia, Wellington. Bom dia, seu Jorge. Bom dia, seu Dorival. Guilherme aqui, Rádio Onda Mix. Diego, você foi um dos jogadores do Flamengo que voltou de férias com a melhor forma física. Quem te acompanha nas redes sociais constantemente te via treinando durante as férias. Queria saber de você se já ter uma competição logo no início da temporada, valendo taça, final única, te dá mais inspiração para mesmo nas férias continuar tentando manter a boa forma física. E para o Wellington, olhar o time do Flamengo que ganhou a Libertadores, que ganhou o Campeonato Brasileiro, mexe com o brio do jogador do Atlético Paranaense para tentar também levar a taça agora para casa de novo? Bom, vocês que me acompanham já há algum tempo, faz parte da minha vida, é um hábito cuidar da minha saúde, é a minha ferramenta de trabalho, não tem por que ser diferente. Vou completar 35 anos esse mês, saí a temporada passada atrás dos meus companheiros devido à lesão que eu tive, e sabia que precisava de um esforço a mais para chegar no mesmo nível ou melhor que eles na minha reapresentação. Então realmente intensifiquei os trabalhos antes da minha apresentação, com acompanhamento do preparador físico, e cheguei em condições, porque a expectativa é sempre de viver a melhor temporada que temos pela frente. Fiquei muito feliz pela atitude da diretoria de manter a base, né, da equipe, aliás, todos os jogadores, contratando mais, mantendo nossa grande referência, que é o nosso treinador, e tudo isso motiva. Então, para isso, a gente tem que se preparar para corresponder às expectativas, e o meu pensamento é esse. Realmente estou me sentindo muito bem, evoluindo, obviamente, temos 8 dias de trabalho, e isso ajuda, claro, não só eu, como outros jogadores também têm essa mentalidade. É um grupo que trabalha muito bem, né, e isso facilita para quem quer alcançar grandes objetivos, e é um fator que nos ajudará a chegar num nível muito bom nesse jogo contra o Atlético Paranaense. Olha, com certeza, grandes jogadores querem jogar esses jogos, né, contra a grande equipe, né, a principal equipe hoje do Brasil, né, a atual campeã da Libertadores, do Brasileirão. Como eu disse, né, nós estamos nos preparando, estamos focados, sabemos que podemos, né, com muita humildade, reconhecendo que a equipe do Flamengo é uma equipe muito boa,
né? E eu tenho certeza que com a preparação, né, que nós estamos tendo, vamos chegar forte para disputar com o Flamengo de igual para igual. Bom dia, Vinícius Lima, Tabela Carioca. Bom, primeiro eu vou fazer a pergunta inicialmente ao Jorge Jesus, aos dois técnicos, Jorge Jesus e Dorival. Jorge, o Flamengo agregou muitos jogadores agora, né? Veio muitos reforços, o time melhorou para essa nova temporada. Queria saber se haverá um revezamento maior dos jogadores com tantas competições, se haverá mais revezamento em relação ao ano passado, que se jogava normalmente com os 11, né? Era raro ver o Flamengo poupar jogadores para jogar outras competições, né? E qual o tamanho dessa Supercopa para o Jorge Jesus, já que anteriormente em coletiva já disse que o Campeonato Carioca não tinha tanto valor, era mais como uma pré-temporada. Ao Dorival, bom, o Atlético Paranaense tem uma boa vantagem de jogar em casa, né? Tem como o fato de jogar na arena como um fator importante. O fator de ter um jogo único em Brasília, maioria de rubro-negros cariocas que irão torcer para o Flamengo, se isso prejudica um pouco o time do Atlético Paranaense. Eu vou responder pela sua última pergunta, referenciando aquilo que eu ontem disse na coletiva em relação ao campeonato estadual. Eu respondi a uma pergunta na valorização do meu currículo. Pessoalmente, claro que eu não tenho nenhum título estadual e quero vencer. Para o meu currículo internacional, para fora, não vale muito. Como eu disse, vale 0. Mas sei perfeitamente o valor do Campeonato Estadual Brasileiro, que é uma forma de cada vez mais, não só valoriza o futebol brasileiro, mas como também valoriza novos talentos e novos jogadores que o Campeonato Estadual cria durante a competitividade que tem. Uma coisa não está associada à outra. E para corrigir, se alguém pensou que eu queria desvalorizar o Campeonato Estadual, esteja enganado. Falei em termos pessoais do meu currículo e quero vencer este estadual porque normalmente onde eu trabalho estou habituado a ganhar a maior parte dos troféus. Seguidamente há outra pergunta em relação à mudança de jogadores em função das competições. Claro que agora temos um repertório muito maior e melhor para podermos jogar com algumas mudanças de jogadores face às competições que vamos estar inseridos. Não é um hábito eu como treinador fazer muito isso, porque entendo que no momento os jogadores que estejam melhor é aqueles que eu escolho, não pela competição. Só para vos dar um parênteses e para perceber um pouco também aquilo que eu penso. Nós na Europa não pensamos muito assim. Vou-vos dar um exemplo. Liverpool. Se vocês têm acompanhado os jogos do Liverpool, são sempre os mesmos a jogar. Sempre. Já vai na 23ª jornada, com outras competições. Aí uma competição que é chamada Taça da Liga mudou. De resto, são sempre os mesmos a jogar. E certeza que ele tem jogadores para poder solucionar alguns problemas que possa ter. Mas isto também não quer dizer que sejam aqueles jogadores padrão que vão sempre jogar as mesmas competições. Mas é em função do momento, da condição física do jogador, da responsabilidade que possa ter essa competição e tendo outras mais à frente. É assim que eu valorizo todas as competições e também os jogadores que trabalham comigo. Para mim não há competições para uns e competições para outros. Para mim são todos importantes e todas as competições são importantes. Vamos para a última pergunta, depois do Dorival. O Atlético, eu acho que sabe como jogar em seus domínios e é natural que
sabe usar o campo a seu favor, porque trabalhamos ali pelo menos 2 a 3 vezes por semana. Com relação ao jogo único, eu acho que equipes que buscam a excelência têm que estarem preparadas para qualquer situação, em qualquer lugar, enfrentando grandes adversários, e é isso que nós estaremos fazendo. Eu acho que teremos um grande jogo pela frente e podem ter certeza que o Atlético estará preparado nas suas melhores condições, dentro das nossas possibilidades, dentro do acontecido nesse princípio de ano, mas são fatos que estamos trabalhando para que façamos sim uma grande jornada ao longo de 2020 e já com a abertura de uma grande partida, de um jogo importantíssimo para todos nós e que vale muito para as duas equipes. É a primeira conquista de um campeonato inédito que estará marcando aí a abertura do calendário brasileiro e tem uma valia muito grande a toda e qualquer equipe que tenha a possibilidade dessa conquista. Daniela Esperon, aqui da agência Rádio Web. Para fechar, então, eu queria pedir para o Diego e para o Wellington para convocarem a torcida, né, para esse jogo, para o dia 16. Vai lá, não sou muito bom com isso. Não, acho que tem que valorizar, né, não só nós, atletas, né, clubes, né, treinadores, mas valorizar o que está sendo feito. É um grande torneio, premiação alta, né, para o clube também é importante isso. Mais um título para o torcedor também, né, para nós, né, em nossa carreira também. Então acredito que quem estiver no estádio vai aproveitar bastante o jogo, né, vai desfrutar, ver seus ídolos de perto também é muito bom. Então espero que a casa esteja bastante cheia nesse dia 16. Sim, eu acho que é por aí. Sempre que a gente vai falar de estádio cheio, temos que começar agradecendo tudo que os nossos torcedores têm feito por nós e tenho certeza que continuarão fazendo. Então, o pedido é exatamente esse, que eles continuem nos proporcionando momentos inesquecíveis. Vai ser mais uma final e na final é fundamental um ambiente diferenciado que eles sabem proporcionar muito bem. Então, tenho certeza que estarão presentes e é um incentivo a mais, com certeza, para nós, dentro de campo, retribuir todo o carinho, expectativa e dedicação que eles têm tido conosco. Antes da gente encerrar, 2 avisos rápidos aos torcedores que foram convocados. Os ingressos estão à venda lá no cbf.com.br. E um outro aviso, a Supercopa do Brasil vai ter o árbitro de vídeo, o VAR, com central única, né? No final do Campeonato Brasileiro do ano passado já houve alguns jogos com essa tecnologia, então na Supercopa do Brasil o VAR será aplicado com uma central única à distância, com as pessoas, com os técnicos e árbitros de vídeo acompanhando as imagens em tempo real à distância, mas absolutamente em tempo real, a CBF já consolidando essa tecnologia no árbitro de vídeo. Obrigado, Jorge Jesus, obrigado, Diego, obrigado, Wellington, obrigado, Dorival, obrigado também às diretorias que nos cederam esse tempo dos 4, que estão em plena preparação para a temporada, para que eles pudessem vir aqui. Obrigado também às assessorias de comunicação, obrigado a vocês da imprensa, obrigado aos torcedores que nos acompanharam. Só vou pedir ao Diego e o Wellington para a gente fazer uma foto ali do lado do troféu, os treinadores também, para a gente marcar esse momento. Obrigado a todo mundo, até Brasília. Desculpe, os 4 ou é 2-2? Os 4? Primeiro a gente... Vamos fazer a foto, depois faz o vídeo, a gente limpa aqui para vocês poderem fazer a imagem. Vai ser acondicionado lá.
Diego. Já viu aí, gente? Vou fazer aqui, a gente vai limpar, a gente consegue. Oi. Oi. Ok? Obrigado, gente. Seguro, tá bom. Já tá? Você foge de mim, mas hoje você não conseguiu. É, meu amigo. Hoje você não conseguiu. Quer pegar a taça? Vamos pegar a taça. O Garcia te deixou nessa vontade. Melhor não perder não. Teste o som, falando para teste, testando 2. 1, 2. Falando para teste.